Os eventos da série ocorrem no Japão. O nosso protagonista chama-se Arizu. Ele é um típico jogador que passa horas diante do computador a jogar, sendo, ao mesmo tempo, desempregado. Arizu vive com o irmão mais novo e o pai. A mãe deles abandonou a família. Ao contrário de Arizu, o irmão mais novo não passa os dias inteiros no computador. Ele trabalha. Ele até ofereceu ajuda a Arizu na procura de emprego, mas este recusa-se a ir a entrevistas. O irmão mais novo diz que, além dos jogos, existe a vida real e que Arizu não terá outra vida. Ele afirma que não pretende mais dar-lhe dinheiro e chama-o de parasita. O pai deles partilha desses sentimentos, pedindo ao irmão mais novo para não financiar mais Arizu. Cansado das conversas em casa sobre ser um aproveitador, Arizu decide sair de casa e escreve ao seu amigo Karubi. Nessa altura, Karubi encontra-se num bar, mas não está a trabalhar. Está a flertar com a namorada do seu chefe. De repente, o chefe aparece no bar. Entre Karubi e o chefe surge um conflito, no qual Karubi vence, mas perde o emprego. Sem resposta de Karubi, Arizu escreve ao seu segundo amigo, Shota. No entanto, Shota também não nota a mensagem, pois está a entregar à mãe um maço de dinheiro a contragosto, já que ela não tem trabalho. Sem receber respostas dos amigos, Arizu começa a jogar com o cubo de Rubik no seu telemóvel, e torna-se evidente que ele não é apenas um viciado em jogos de computador, mas também um gênio que resolve rapidamente puzzles complexos. Pouco depois, já no chat geral, Karubi conta aos amigos que foi despedido, mas pelo seu estado de espírito não parece muito preocupado. Os amigos combinam encontrar-se na estação de Shibuya para beber sake num café local. Ao encontrarem-se, o trio percebe que ainda é cedo, e os bares onde se pode beber sake estão fechados. Observando a multidão barulhenta, Shota brinca dizendo que seria interessante se começasse um apocalipse zumbi. Arizu responde que, nesse caso, o único sobrevivente seria Karubi, pois ele é um lutador experiente. No entanto, Karubi afirma que quem sobreviveria seria Arizu, porque ele é um gênio e enganaria todos. Karubi pede a Arizu para começar a levar uma vida mais saudável e arranjar trabalho, mas ele recusa. Então Karubi coloca Arizu nos ombros e vai com ele diretamente para o centro da passadeira. Shota começa a filmá-los com o seu telemóvel. A sua travessura atrai muitos olhares. E depois o som da buzina traz-os de volta à realidade. Sem querer, encontraram-se no meio da estrada. Por causa dos rapazes, ocorre um acidente de viação. Ao verem os polícias, os três fogem e escondem-se na casa de banho do metro. Na casa de banho, continuam a rir, mas de repente, as luzes apagam-se e os telemóveis também deixam de funcionar. Algum tempo depois, ouvem alguém a bater desesperadamente na porta da cabine. Sem coragem para fazer barulho, esperam até que tudo se acalme. Quando tudo está em silêncio, saem da casa de banho e ficam completamente atônitos. Na estação de metro, que há poucos minutos estava movimentada, agora não há uma alma viva, como se a cidade tivesse sido aspirada. O centro comercial também está vazio. Karubi regressa ao bar onde foi despedido. Shota apressa-se para a empresa de TI onde trabalha, mas descobre que o escritório está completamente vazio. Ao olhar pela janela, percebe que todas as pessoas desapareceram da cidade. Arizu anda pelas ruas à procura de alguém, mas não encontra ninguém. Com a chegada da noite, sentam-se na calçada e ponderam se isto poderá ser um exercício em caso de guerra nuclear. Arizu e Shota comentam que, se todas as pessoas desapareceram, não é tão mal assim, não precisam de trabalhar e podem comer e beber o que quiserem. Karubi não partilha da sua alegria, pois a sua amada, Seiya, desapareceu, a mesma mulher do bar que ele planeava pedir em casamento. De repente, um ecrã de cristal líquido acende-se num edifício atrás deles, com a mensagem: "Bem-vindos, o jogo começará em breve." O edifício instrui os jogadores a seguirem as setas. O grupo nota uma luz vermelha sobre um edifício antigo. Os três correm em direção à luz, e seguindo as setas, chegam a um elevador, onde encontram vários telemóveis. Ao pegarem nos telemóveis, é ativado automaticamente o reconhecimento facial, indicando que a inscrição no jogo terminará em 2 minutos. Nesse momento, aparece uma mulher chamada Shibuki. Ela retira o crachá de Shota do bolso da sua camisa e atira-o ao chão. O crachá queima-se instantaneamente com um laser. Shibuki explica que já não poderão sair. Uma vez que entraram na arena de jogo, não há volta atrás. Arizu examina o laser, que de repente dispara contra o teto. Ele percebe que realmente não há saída. Nesse momento, uma estudante do ensino secundário aproxima-se deles. Os três tentam impedi-la de atravessar a linha do laser, mas é tarde demais. Ela atravessa a linha e torna-se a 5ª participante do jogo. Em seguida, ouvem uma voz nos telemóveis a anunciar que a inscrição terminou e que o jogo chamado Vida ou Sono começará. A dificuldade do nível é 3 de paus, mas ninguém entende o que isso significa.
verifica. De repente, as portas do elevador abrem-se. Shibuki entra primeiro, seguida pelos outros jogadores. Quando as portas do elevador se abrem novamente, os telemóveis recebem uma mensagem. Tem 2 minutos para escolher a porta certa. Começa a contagem decrescente. À sua frente estão 2 portas. Uma com a imagem de uma rapariga de anime, simbolizando a vida, e outra com um crânio, simbolizando o sono. Shota acha que isto é uma brincadeira e começa a filmar com o seu telemóvel. Arizu pergunta o que acontece se escolherem a porta errada. Shibuki não responde, insistindo que a porta deve ser a certa. De repente, começa a sair fumo denso do chão. O telemóvel avisa que restam apenas 30 segundos. Desejando terminar rapidamente o jogo, a estudante abre a porta vida. Assim que entra, é atingida por um raio laser. Shibuki abre a porta sono e entra. Karubi e Arizu seguem-na. Vendo que Shota ainda está em choque, Arizu puxa-o rapidamente para dentro. Mal fecham a porta, chamas surgem do chão. Na nova sala, o telemóvel avisa que o tempo para a completar é de 1 minuto e 50 segundos. À sua frente, estão novamente 2 portas, mantendo-se a escolha: porta vida ou porta sono. Shibuki explica que, neste jogo, independentemente da porta escolhida, deve ser selecionada uma vítima dentro do tempo estipulado. Ninguém deseja sacrificar-se, mas o tempo está a esgotar-se. Enquanto todos discutem e recusam abrir a porta, começa a sair fumo do chão. Arizu decide arriscar e abrir a porta sono, mas no último momento desiste. Karubi assume a iniciativa e opta por abrir a porta vida, estabelecendo a condição de que, na próxima vez, será Shibuki a fazê-lo. A porta revela-se segura, contrariando a suposição de Shibuki. Tempo para a próxima sala é de 1 minuto e 40 segundos. A cada sala concluída, descontam-se 10 segundos. Desta vez, Karubi grita para Shibuki abrir a porta, mas ela está receosa. Karubi então desafia Arizu a encontrar uma solução, pois ele é um gênio e resolve facilmente enigmas que os seus amigos não conseguem. Arizu responde que isto não é um jogo, mas Karubi insiste e pressiona-o. No início da série, vimos que Arizu, além de discos de computador, possui muitos livros sobre geometria fractal, ou seja, embora seja um viciado em jogos, é também um intelectual. Apesar dos apelos de Karubi para que se concentre, a panique de Arizu prevalece. Ele grita que nada resultará. Quando restam apenas 10 segundos, Arizu resolve o enigma. Ele abre confiantemente a porta sono e verifica que é segura. Correm para a 4ª sala, onde inicia novamente a contagem decrescente. Desta vez, tem 1 minuto e 30 segundos para escolher a próxima porta. Arizu explica aos amigos que entre os edifícios do jogo há um carro estacionado. O seu comprimento é de 4 metros e 94 centímetros. O comprimento do edifício é aproximadamente o de 4 desses carros, ou seja, cerca de 20 metros. Arizu rapidamente desenha um mapa e determina que a próxima porta correta é a sono. Quando restam apenas 10 segundos, todos correm para a porta sono e novamente escapam. Sentem uma centelha de esperança. Conseguiram passar por várias portas graças a Arizu. No entanto, ele para ao ver uma parede sem portas à sua frente. Arizu diz que a última porta deveria estar diante deles, levando para fora, mas as saídas estão apenas nas laterais. O protagonista percebe que algo lhe escapou. A sala começa a encher-se de gás, restando 30 segundos. Arizu lembra-se de que Shota estava a gravar um vídeo. Ao verificar a gravação, nota que na sala aberta pela estudante do ensino secundário não havia porta. Isso significa que a sala não é quadrada, mas dividida em 2 partes. Agora precisam aceder à segunda metade dessa sala. Quando faltam apenas 5 segundos para o fim do jogo, Arizu e os amigos correm para a porta vida. Shota, que estava a correr por último, sofre uma queimadura na perna devido ao fogo. Assim que entram na nova sala, inicia-se uma contagem decrescente de 10 segundos. Arizu abre a última porta, sono, e consegue levar os outros para fora. A sala incendeia-se instantaneamente. Arizu e os seus amigos correm por um corredor estreito e depois descem as escadas do edifício. Nos seus telemóveis, aparece uma mensagem a parabenizá-los por terem completado o nível. Shibuki nota o naipe da carta e apanha-a da mesa. Passados alguns minutos, recebem uma nova mensagem. Obtiveram um visto de 3 dias que lhes permite não participar nos jogos durante esse período. Nesse momento, um homem cambaleante aproxima-se e informa-os de que o seu visto expirou. Ele avisa-os de que, por mais níveis que completem, o jogo não terá fim. Antes que possa dizer mais, um raio laser atinge-o. Shibuki percebe imediatamente que todos os jogadores com visto expirado são eliminados por laser. Para sobreviver, devem continuar a participar nos jogos. De repente, vários raios laser caem sobre a cidade, indicando que muitos jogadores foram eliminados. No topo de um edifício, uma rapariga de cabelo curto, com um mapa na mão, observa a cena. Chama-se Usagi, chega um novo dia. Arizu encontra um carro aberto, mas por mais que tente, não consegue ligá-lo. Shota descobre que todos os dispositivos eletrônicos com circuitos integrados, como câmaras fotográficas e relógios digitais, não funcionam. Ele supõe que isso se deve a um pulso eletromagnético.
Lembra-se de ter lido online que tal arma pode destruir instantaneamente toda a eletrônica na cidade se for lançada na estratosfera. Arizu questiona-se, se for esse o caso, por que razão os telemóveis que utilizam no jogo continuam a funcionar? Assim que expressa as suas dúvidas, o seu telemóvel desliga-se inesperadamente. Enquanto Arizu e Shota tentam encontrar algum dispositivo eletrônico funcional, Karubi e Shibuki dirigem-se a um centro comercial. Karubi apanha uma faca de autodefesa no supermercado e Shibuki encontra um fogão a pilhas. Assim, descobrem que os dispositivos a pilhas ainda funcionam, preparam uma refeição quente e comem. Shibuki conta que entrou no jogo 3 dias antes e já participou num jogo no metro, onde foi utilizado gás. Nessa ocasião, apenas ela sobreviveu. Arizu acha isso estranho, pois as pessoas desapareceram apenas ontem. A única coisa de que tem certeza é que, por trás dos bastidores, existe um mestre de jogo que controla o jogo e os observa. Shota propõe a teoria de que talvez lhes tenham implantado microchips com sistemas de rastreamento. Shibuki menciona que, uma vez, uma empresa de tecnologia escandinava contratou os seus empregadores para desenvolver um projeto de realidade virtual idêntica ao mundo real. Shota insiste que nunca confundiria o mundo virtual com a realidade, pois as suas queimaduras são bem reais. À noite, Karube sugere a Arizu que no dia seguinte participem no jogo a 2, sem os outros, para aprenderem a adaptar-se e a vencer. Karube diz que Shota agora é um fardo devido à queimadura e que, se não aprenderem a vencer sozinhos, não poderão proteger o amigo. Além disso, através dos jogos, podem encontrar um médico para tratar as queimaduras de Shota. Arizu concorda com a proposta. No dia seguinte, ao anoitecer, as luzes de um edifício de 7 andares acendem-se repentinamente. Usagi, a mesma rapariga que vimos no telhado de um dos edifícios de Tóquio, entra no jogo. Um novato de boné aproxima-se dos participantes e pergunta onde estão os habitantes da cidade. Enquanto fala, aparece um homem robusto chamado Aguni. Em breve, Arizu e Karube juntam-se ao grupo. Nesse momento, os telemóveis dos participantes recebem uma mensagem, informando que a inscrição está concluída. Há 13 participantes e o jogo está prestes a começar. O nível de dificuldade é o 5 de paus. Um corretor imobiliário aproxima-se de Arizu e Karube e explica que o naipe da carta determina o gênero do jogo. Paus são jogos de força e resistência. Tréboles são jogos em equipa. Diamantes são jogos de inteligência. E o naipe mais desagradável, corações, está relacionado com traição. O número na carta indica o nível de dificuldade. Quanto maior o número, mais difícil é o jogo. O jogo de hoje é um jogo de força comum. Os telemóveis dos participantes recebem as regras do jogo chamado Apanhados. A tarefa deles é encontrar uma zona segura no complexo habitacional em 20 minutos. Se não conseguirem, perdem e o edifício será destruído. Faltam 2 minutos para o início do jogo. O corretor tenta fazer amizade com Arizu e Karube. Depois que todos se dispersam pelos andares, o jogo começa. O telemóvel informa todos os jogadores que o pegador chegou. Arizu, Karube e o corretor estão no 5º andar e ouvem um tiro. Os 3 avançam cautelosamente e veem que um dos jogadores foi eliminado. Quando Arizu e Karube espreitam a volta da esquina, notam um homem com uma máscara de cavalo. Os 3 fogem para baixo. O corretor dirige-se ao 2º andar e Arizu leva Karube para um abrigo no 3º andar. O homem com a máscara de cavalo desce para o 1º andar e elimina o corretor. Um dos participantes, ao ver o homem com a máscara de cavalo, assusta-se e decide sair do jogo, mas assim que toca no laser na entrada, é imediatamente eliminado. Passados 5 minutos, o homem com a máscara de cavalo elimina mais 2 raparigas. Arizu e Karube observam-no. Arizu percebe que, devido à máscara, a visão do adversário está muito limitada. Esta pode ser a oportunidade deles para vencer. Arizu sai do abrigo e grita que o homem com a máscara de cavalo está no 2º andar. Ele apela aos outros participantes para se unirem e vencerem este jogo, procurando a sala necessária em conjunto. Ao ouvir isto, Usagi transmite a localização do homem com a máscara de cavalo a todos os outros jogadores. No entanto, o homem com a máscara de cavalo encontra Usagi pelo som e ela é forçada a fugir. Usagi sobe ao 5º andar através de um tubo. Graças às suas habilidades de alpinismo, ela move-se facilmente entre os andares. Faltam 8 minutos para o fim do jogo. Quando o novato está prestes a abrir uma porta, ouvem-se tiros. O novato está tão assustado que se encolhe num canto e não ousa mover-se. Arizu retira-o para um local seguro. Faltam 6 minutos para o final do jogo. Karube diz a Arizu e ao novato para seguirem em frente, enquanto ele pretende ficar para atrasar o homem com a máscara de cavalo. Nesse momento, aparece Aguni, que, analisando o perseguidor, que ele manuseia mal a arma e afirma que é possível eliminá-lo do jogo. Em seguida, o homem de bandana traz um extintor de incêndio. Arizu observa que Aguni e o homem de bandana têm pulseiras idênticas. Aguni entrega o extintor a Karube para que ele e Arizu possam se proteger. De repente, a
aparece Uzagi. 5 dos 7 participantes restantes se reúnem e compartilham informações sobre onde já não há portas necessárias. Uzagi habilidosamente desce para o segundo andar para inspecionar os quartos não verificados, deixando Arizu e Karube perplexos. Aguni, o homem de bandana e Karube vão eliminar o perseguidor do jogo, enquanto Arizu e Uzagi continuam a busca pela sala. O homem de bandana distrai o perseguidor, mas quando ele se aproxima, entra em pânico, percebendo que Aguni não pretende ajudá-lo. O perseguidor elimina o homem de bandana do jogo. Quando o perseguidor se prepara para eliminar Karube, Aguni levanta o extintor e pulveriza seu conteúdo sobre o perseguidor. Ele começa a atirar em várias direções, mas erra todas as vezes. No momento em que o perseguidor recarrega a arma, Karube aproveita a oportunidade e o ataca com o extintor, mas sem sucesso. O perseguidor golpeia Karube com um chute. Aguni rapidamente vem em seu auxílio, mas o perseguidor revela ser um lutador profissional e o derrota em combate corpo a corpo. Em seguida, Karube tenta eliminar o perseguidor com uma faca, mas ele o afasta novamente. O perseguidor saca um facão para eliminar Karube e até o fere, mas no último momento, Aguni intervém novamente e golpeia o perseguidor com um chute. Enquanto isso, Arizu procura um apartamento seguro, mas um após o outro está trancado. Arizu lembra que houve um momento em que o perseguidor atirou em uma pessoa no andar de cima. Ele deduz que nesse momento, o participante estava próximo da sala segura necessária. Arizu também nota uma porta de apartamento perfurada por balas. Foi lá que o novato foi atacado pelo perseguidor à distância. Se o perseguidor estava tão interessado nessa sala, talvez a sala segura esteja lá. Ele se aproxima rapidamente da sala e vê o rapaz de cabelo prateado indo na mesma direção. Seus pensamentos coincidem. No momento em que Arizu pega a maçaneta da porta, ele se pergunta por que o perseguidor os persegue. Se poderia simplesmente esperar ali e vigiar a sala. Mas com apenas 3 minutos restantes para o final do jogo, não há escolha a não ser entrar na sala. Os rapazes entram no apartamento, mas lá dentro há mais um homem com a máscara de cavalo. Arizu empurra o rapaz de cabelo prateado, salvando-o. Ele aproveita o momento e atordoa o perseguidor com um taser, mas o homem com a máscara de cavalo rapidamente se recupera e começa a atirar neles novamente. O rapaz de cabelo prateado sai correndo da sala. Arizu tranca-se numa outra divisão dentro do apartamento, onde existem botões em diferentes paredes que precisam ser pressionados simultaneamente. Ele percebe que esta é a sala em questão e que para completar o nível é necessário ativar ambos os botões ao mesmo tempo. Arizu abre a janela e chama todos para o apartamento 406, pedindo-lhes que ajudem a pressionar os botões e concluir o jogo. O segundo homem mascarado de cavalo não pretende esperar pelos outros jogadores e invade o apartamento 406. Arizu confronta-o. Este líder não é tão grande quanto o anterior, o que dá a Arizu uma chance de resistência. No apartamento 406 entra Uzagi. O rapaz de cabelo prateado dá-lhe uma pistola elétrica com a qual ela neutraliza o líder. No último segundo, Arizu e Uzagi pressionam os botões, parando o cronômetro. Em seguida, recebem uma mensagem nos seus telemóveis parabenizando-os pela conclusão bem-sucedida do nível. Os jogadores removem a máscara de um dos líderes, revelando uma mulher comum. Poucos segundos depois, o seu colar no pescoço começa a piscar e ela é eliminada do jogo. Arizu percebe imediatamente que os líderes são participantes que perderam e assim foram eliminados do jogo. O outro cavalo também é eliminado. No bolso do homem com a bandana, Karube encontra um rádio funcional, de onde sai uma voz misteriosa. A voz diz que uma resposta foi recebida e que é necessário retornar à praia. Esta informação era destinada a Aguni. Quando Karube se vira, nota que Aguni já desapareceu. Nesse momento, Shibuki vê Shota a rezar e pergunta-lhe se ele acredita em Deus. Shota responde que não, mas que a sua mãe é profundamente religiosa, o que lhe causou bullying na escola. Foram Arizu e Karube que o salvaram. Karube era forte, sabia lutar e protegia Shota, enquanto Arizu era inteligente e vinha de uma família influente. Arizu sente-se culpado pela eliminação da mulher mascarada de cavalo. Uzagi diz-lhe que estão a participar no jogo contra a sua vontade, portanto, ele não é culpado. Depois disso, Uzagi vai embora. O rapaz de cabelo prateado encontra um desenho estranho com muitas linhas no casaco da mulher, cujo significado será revelado mais tarde. A visa de Shibuki expira hoje. Nesse momento, Arizu e Karube regressam do jogo. Shota recebe-os alegremente. Na cena seguinte, Karube conta aos outros jogadores sobre a voz no rádio que mencionou a praia. Karube acredita que, se chegarem à praia, poderão encontrar os outros. A equipa decide ir à praia mais próxima, mas Shibuki observa que o caminho é longo e que Shota dificilmente conseguirá percorrê-lo devido à grave lesão na perna. Além disso, hoje expiram as visas de Shibuki e Shota. Por isso, primeiro precisam de ganhar dias adicionais e depois partir em busca. Arizu continua a sentir-se culpado pela mulher mascarada de cavalo. Confuso, ele momentaneamente
noite confunde Shibuki com ela. Arizu confessa a Shibuki que na noite anterior uma pessoa foi eliminada do jogo por sua causa. Shibuki responde que, quando entrou no jogo pela primeira vez, sentiu-se da mesma forma que ele. Karubi regressa ao bar onde trabalhava anteriormente e encontra lá o anel de noivado que comprou para a mulher que ama, Seiya. Ele está convencido de que todas as pessoas foram evacuadas e estão na praia. Planeia oferecer-lhe o anel quando lá chegarem. Com a chegada da noite, o ecrã na praça acende-se e informa os jogadores sobre o local do próximo jogo. O grupo dirige-se ao Jardim Botânico. Sobre a mesa estão ferramentas como martelos, machados e cinzéis, bem como óculos de proteção e telemóveis. Os jogadores devem pegar numa ferramenta e colocar os óculos com os colares. Ao levantarem os telemóveis, estes instruem-nos a colocar os óculos de proteção. Assim que os colocam, os óculos bloqueiam-se e não podem ser removidos até o fim do jogo. A inscrição termina e os nossos heróis tornam-se os únicos participantes no jogo de dificuldade 7 de copas. O que, segundo o corretor, significa alta dificuldade e jogo de traição. O jogo é uma partida de esconde-esconde. O telemóvel anuncia que uma pessoa será o lobo e as outras 3, as ovelhas. Quem for encontrado pelo lobo, torna-se o próximo lobo. Vence o participante que permanecer lobo até ao fim do jogo. O jogo termina em 15 minutos. O primeiro lobo é Shota. Ele tenta desesperadamente remover o colar. Arizu impede-o, alertando que tentar removê-lo à força pode causar uma explosão. Quando Shota olha para Arizu, este torna-se o lobo. Arizu vira-se para Karubi e ele também se transforma em lobo. Shibuki percebe imediatamente as regras e, enganando os outros, obtém o status de lobo, fazendo-os olhar para ela e depois foge. Karubi persegue Shibuki. Durante a perseguição, ela tropeça e Karubi alcança-a. Ele tenta fazê-la olhar para ele, mas Shibuki recusa, não querendo passar-lhe o status de lobo. No entanto, durante a luta, ela acidentalmente olha para Karubi e ele torna-se o lobo. Nesse momento aparece Arizu. Ao olhar para Karubi, ele torna-se o próximo lobo. Arizu tenta acalmar Karubi e Shibuki, sugerindo que se unam para vencer o jogo. No entanto, vendo que não o ouvem, ele vira-se e foge. Arizu esconde-se, fazendo Karubi começar a pensar que ele os traiu. Shota, ouvindo o conflito entre os amigos, começa a rezar com lágrimas nos olhos, pedindo ajuda a Deus. Entretanto, Karubi e Shibuki encurralam Arisu. Shibuki implora a Arisu que lhe dê uma chance de vencer quando ela se lança contra ele com uma faca. Shota aparece e derruba-a. Ele grita para Arizu fugir. Arizu foge e depois tenta remover os óculos de proteção, mas não consegue. Ele pega num alicate para cortar o colar, mas lembra-se da mulher com o colar e desiste. Perdendo a esperança, Arizu começa a chorar, lembrando-se das palavras do pai sobre a principal diferença entre ele e o irmão. O irmão tinha um objetivo pelo qual estava disposto a tudo, enquanto Arizu não tem nenhum. Arizu recorda-se dos momentos felizes com os seus melhores amigos, como quando Shota disse que o seu sonho era comprar um grande rancho na Austrália e convidar Arizu e Karubi para beberem saquê até ao amanhecer. Faltavam apenas 3 minutos para o final do jogo. Arizu decide sair voluntariamente. Ele comunica aos amigos, através da rádio incorporada no colar, que são tudo o que tem e que está disposto a sacrificar-se por eles. Chama-os para transmitir-lhes o estatuto de lobo, mas eles já tomaram a mesma decisão e permanecem em silêncio. Shota tapa a boca de Shibuki e esconde-se com ela nos arbustos. Quando faltam apenas 60 segundos para o final do jogo, Karubi diz que, estando com eles, conseguiu esquecer todos os seus problemas. Shota, sorrindo, pede a Arizu para continuar o jogo e vencer, aconteça o que acontecer. Shibuki, tocada pela amizade dos 3, também aceita o seu destino. Faltam apenas 30 segundos para o final do jogo. Shibuki e Shota abraçam-se. Arizu encontra Karubi para lhe transmitir o estatuto de lobo, mas despede-se dele com um sorriso. Poucos segundos depois, Karubi é eliminado do jogo. Seguem-se Shota e Shibuki. Como indicado nas regras, todos os jogadores, exceto o lobo, saem do jogo. Já de manhã, Arizu, deitado no chão, é encontrado por Uzagi, que saíra à procura de comida. Ela pergunta-lhe o que se passa e ele responde que quer sair do jogo. Uzagi sai em silêncio. No dia seguinte, ela vê novamente Arizu no mesmo local, encharcado pela chuva. Agora que Uzagi se torna a segunda personagem principal, é-nos mostrado um pequeno flashback dela. Sabemos que o seu pai era alpinista. Até subiu ao Everest sem oxigênio, o que é considerado um feito. Uzagi perguntou-lhe que ele pediria a Deus se Deus existisse. O pai respondeu que gostaria que Deus criasse mais montanhas que ninguém tivesse escalado ainda. Quando ele lhe fez a mesma pergunta, Uzagi disse que gostaria que o tempo parasse, porque neste mundo apenas o seu pai e as montanhas a aceitavam como ela era. Logo surgiram rumores de que o pai de Uzagi falsificou a sua ascensão ao Everest sem oxigênio. Uzagi tornou-se alvo de ataques por parte dos repórteres. O seu pai afirmou que nunca mentiu para escalar o Everest, mas desta vez não regressou. Depois disso, Uzagi esteve em profunda depressão
Japão durante vários anos. Voltando ao presente, Arizu recobra os sentidos e percebe que foi Usagi quem o salvou. Usagi levanta-se para servir a comida que preparou e coloca-a ao seu lado. Ele pergunta-lhe por que decidiu salvá-lo. Usagi responde que o corpo de Arizu demonstrava vontade de viver. Desesperado, Arizu confessa que, por sua causa, os seus melhores amigos foram eliminados do jogo. Usagi diz-lhe que é melhor ele comer. Depois disso, ela vai correr de manhã. Ao regressar, nota que Arizu comeu toda a comida. Usagi pergunta-lhe por que decidiu salvar todos no jogo de apanhados, informando todos sobre a localização do lobo. O rapaz responde que simplesmente não queria que ninguém fosse eliminado do jogo. Usagi diz-lhe que, se não fosse ele, ela teria sido eliminada. Por isso, decidiu ajudá-lo. Após uma breve conversa, Arizu finalmente recobra os sentidos. À medida que a noite se aproxima, eles dirigem-se para o local do próximo jogo. Trata-se de um longo túnel onde está estacionado um autocarro coberto de grafites. Dentro, encontram-se já 3 rapazes, Seiya, Takuma e Yaman. Eles explicam que se conheceram em um dos jogos, e já completaram 4 juntos, embora antes não se conhecessem. Usagi nota que Takuma está com uma lesão na perna. Nesse momento, os seus telemóveis recebem notificações indicando o fim do registro e o início do jogo, intitulado Distância. A dificuldade é 4 paus, exigindo trabalho em equipa. A tarefa é chegar ao fim, sem que o destino seja conhecido. Tem-se 2 horas para completar a missão. Takuma sugere que os amigos o deixem para trás, pois não consegue correr devido à lesão. Yaman vai à frente do autocarro tentar ligá-lo, mas descobre que o depósito está vazio. Irritado, Takuma insiste para que os outros continuem sem ele, dizendo a Yaman que a sua esposa o espera em casa. Com dor nos olhos, observa os amigos até afastarem-se e senta-se na última fila, resignado ao seu destino. Arizu, observando-o, lembra-se dos seus 2 amigos. Usagi diz a Arizu que Takuma fez a escolha certa, caso contrário todos teriam perdido. Arizu e mais 3 começam a correr pelo túnel. Após 5 quilômetros, avistam uma mesa com bebidas e uma placa indicando ponto de abastecimento. Seiya, exausto de sede, estende-se para pegar numa garrafa de água, mas Yaman impede-o. Nesse momento, Arizu também tenta pegar na água, mas Usagi percebe o olhar de Yaman e entende que ele quer que Arizu e ela bebam primeiro para testar se está envenenada. Então Seiya Usagi tira a sua pequena garrafa de água e dá a Arizu. Depois de alguns goles, Arizu nota os olhares invejosos de Seiya e Yaman. O bom rapaz oferece-lhes a água. No final, Usagi fica sem água. Os 4 continuam o caminho. No 6º quilômetro, encontram vários carros estacionados. Usagi, atenta, avisa que há algo à frente. De repente, aparece uma pantera negra entre os carros. Os jogadores dispersam-se. Yaman esconde-se debaixo de um carro. A pantera, sendo demasiado grande para passar por baixo, sobe para o tejadilho de um carro e, ao ver Arizu e Usagi, começa a persegui-los. Usagi encontra um sinalizador num dos carros e usa-o para afastar a pantera. Usagi, Arizu e Yaman fogem juntos, mas infelizmente Seiya fica para trás. Yaman está tão desanimado que não quer mais correr. Ele diz que, embora conhecesse Seiya e Takuma há apenas uma semana, sentia que eram velhos amigos. Arizu inspira Yaman a continuar, lembrando-lhe que ele ainda tem uma esposa. No 8º quilômetro, Arizu nota uma moto velha e avariada num caminhão. Apesar de não ter bateria, o depósito está cheio. A equipa lembra-se de que o autocarro onde começou o jogo funcionava a gasóleo. Isso dá-lhes a oportunidade de salvar Takuma, que ficou para trás, devido à lesão. Arizu insiste em voltar sozinho, para não arriscar a vida dos outros jogadores. Ele está convencido de que conseguirá, pois ainda falta 1 hora para o final do jogo. Arizu começa a empurrar a pesada moto de volta pelo caminho percorrido. Pelo caminho, ele até avista Seina. Entretanto, Usagi e Yaman continuam o percurso à frente. Encontram grandes portões de ferro e supõem que seja a linha de chegada. Decidem esperar ali por Arizu e Takuma, notando que restam 15 minutos no cronômetro. Enquanto isso, Takuma, resignado ao seu destino, fica chocado ao ver Arizu com a mota. Limpa as lágrimas, incrédulo. Faltam 5 minutos para o final do jogo. Usagi e Yaman ouvem sons estranhos. De repente, os pregos dos portões de ferro começam a sair um a um e a água começa a inundar. Usagi e Yaman viram-se e correm de volta. Exausto, Yaman cai. Levanta uma fotografia de si e da sua esposa. No último momento, é engolido pela corrente e sai do jogo. Usagi corre com todas as forças. Até que, de repente, Takuma e Arisu aparecem num autocarro. Arisu estende a mão, puxa Usagi para dentro do autocarro e fecha a porta atrás dela. Nesse momento, todos são submersos pela água. Algum tempo depois, Usagi abre os olhos e percebe que os 3 sobreviveram, saem do autocarro e notam um grafite com a palavra objetivo na lateral. Descobrem que o autocarro era a linha de chegada e a distância indicada no telemóvel correspondia à distância entre eles e o autocarro. Se tivessem permanecido no local, o jogo teria terminado imediatamente. Os telemóveis recebem mensagens de felicitações pela conclusão bem-sucedida do jogo. Takuma vai embora, mas Arizu chama-o,
perguntando para onde ele vai. Takuma responde que não sabe, mas acrescenta que, se ficar no jogo, eles ainda se encontrarão. Provavelmente Takuma não queria ser um fardo para o grupo devido à sua lesão. Arizu diz a Usagi que planeia ir à praia para encontrar os organizadores do jogo e restaurar a ordem. Montam a bicicleta e partem. Arizu está no jogo há 16 dias e está irritado por ainda não ter encontrado pistas sobre a praia. Faltam apenas 3 dias para o final dos vistos de Usagi e Arizu. À noite, dormem pela primeira vez na mesma tenda. Os olhos de Arizu vê-se que não está habituado a estar tão perto de uma mulher. De manhã, Usagi ensina-o a caçar e à noite, observam grupos de pessoas a preparar-se para os jogos. Arizu nota que alguns homens usam pulseiras semelhantes às de Aguni e do homem com a bandana. O grupo entra num carro que funciona sem eletricidade e parte. Arizu e Usagi seguem-nos. De pé numa ponte, Arizu, através de binóculos, vê a palavra praia, num edifício do outro lado do rio. De repente, alguém aparece por trás e atordoa-os. São levados para um edifício com a inscrição praia e começam a ser interrogados sobre o motivo de estarem a espioná-los. Arizu explica que procuravam a praia, pois esperava que, ao chegar lá, pudessem entender para onde desapareceram todas as pessoas. Ao ouvir isso, o líder, conhecido como Chapeleiro, entra e cumprimenta-os. Chapeleiro abre uma porta de madeira à sua frente, revelando uma coleção de cartas de baralho, a maioria delas riscadas. Ele explica que existe apenas uma forma de sair do Borderland e regressar ao mundo real: reunir todas as cartas de jogo através da participação em jogos. Segundo ele, um baralho equivale a uma pessoa libertada. Isto significa que as cartas devem ser recolhidas repetidamente até que cada um possa voltar para casa. Em seguida, ele fala sobre a praia, que foi criada com o objetivo de reunir cartas. Eles têm combustível, o que permite que as luzes fiquem acesas durante a noite, além de armas, água, comida e saquê. Em geral, podem desfrutar da vida ali. Na praia, existe uma hierarquia rigorosa. Quem traz mais cartas ocupa uma posição mais elevada na lista. Quanto mais alto estiveres na lista, mais cedo será a tua vez de regressar a casa. Atualmente, o número 1 é o próprio Chapeleiro. A vida na praia segue 3 regras. Primeira regra: na praia, é necessário usar trajes de banho. Isto impede o ocultamento de armas e aumenta a segurança. Segunda regra: todas as cartas ganhas pertencem à praia. Terceira regra: os traidores são eliminados do jogo. O Chapeleiro, ao receber a carta 7 de copas de Arizu, ficou entusiasmado, pois essa carta estava em falta. Graças a isso, Arizu e Usagi são imediatamente promovidos na hierarquia. A cena muda para a área do hotel, onde ocorre uma verdadeira festa. As pessoas vivem cada dia como se fosse o último. Já ao final do dia, todos os jogadores são distribuídos para os jogos. Arizu e Usagi são enviados para jogos diferentes, prometendo um ao outro vencer a qualquer custo. Vê-se brevemente em que jogos as pessoas estão participando hoje. Usagi participa de um jogo com fósforos. Cada jogador tem 9 fósforos, com os quais devem encontrar diferentes números em 20 salas escuras. Aguni participa de um jogo contra um tigre e vence-o com sucesso. Arizu, juntamente com a jogadora Anne, desce ao porão para participar de um jogo de quebra-cabeça. Juntam-se a eles uma jovem chamada Hikari e um novato que já havia participado com Arizu no jogo de esconde-esconde. Descobre-se que este novato também pertence à praia. Juntam-se a eles mais 3 participantes. Ao todo, 7 pessoas participam do jogo. Nesse momento, chega uma mensagem de texto anunciando o fim das inscrições. O jogo chama-se Lâmpada, com dificuldade 4 de paus. A condição do jogo é determinar qual dos 3 interruptores acende a lâmpada. As regras do jogo são: os interruptores podem ser acionados quantas vezes forem necessárias enquanto a porta da sala com a lâmpada estiver fechada. Se a porta estiver aberta, pode-se acionar apenas um interruptor uma vez. Se alguém entrar na sala com a lâmpada, a porta não poderá mais ser fechada. 4 tubos estão continuamente enchendo a sala com água e do teto pendem fios expostos sob alta tensão. Se a água atingir esses fios, todos os participantes serão eliminados do jogo. O jogo começa. Imediatamente após a explicação das regras, uma das participantes decide verificar se os fios estão energizados. Ela agarra um dos fios expostos com a mão nua e é instantaneamente eliminada do jogo. Anne sugere abrir a porta e, por ordem, verificar os 3 interruptores para descobrir qual acende a lâmpada, mas Arizu recusa e pede que fechem a porta. Depois, ele puxou a alavanca A, sugeriu esperar e, em seguida, retornou a alavanca à posição inicial, pedindo para abrir a porta. Quando a porta se abriu, Arizu puxou a alavanca B. A única tentativa de puxar a alavanca com a porta aberta foi esgotada. A lâmpada não acendeu, portanto, a resposta não é B. Arizu sugeriu tocar na lâmpada. Hikari tocou nela e se queimou, o que provou que a alavanca A fornecia energia à lâmpada.
Se a lâmpada estivesse fria, a resposta correta seria: se nos telefones dos participantes apareceu uma mensagem informando que o jogo foi concluído, Arizu retorna ao hotel e encontra Uzadi. Ela também teve sucesso em seu jogo com fósforos. Hikari se aproximou deles. Hikari compartilhou que sua mãe está no hospital e disse que ela precisa sobreviver. De repente, Aguni e seus homens, responsáveis pela ordem na praia, invadiram a piscina. Os moradores da praia estão divididos em duas facções. Idealistas liderados pelo Chapeleiro e uma facção militar sob a liderança de Aguni. Chapeleiro e Aguni controlam a praia juntos por enquanto, mas o conflito entre eles pode eclodir a qualquer momento. Enquanto conversavam, Aguni e seus homens se dirigiram diretamente a Arizu. Ao ver a atraente Uzadi, Aguni ordenou que seus homens a levassem. Arizu se levantou para impedi-los. Hikari aconselhou a não provocar os militares, mas Arizu não ouviu e começou a defender Usagi. Aguni ameaçou quebrar as pernas de Arizu. Nesse momento, Chapeleiro apareceu e pediu a Aguni para não tocar em Arizu. Aguni decidiu recuar. Chapeleiro convocou todos os líderes para uma reunião e convidou Arizu a se juntar. Na reunião estava presente o Prateado, o que surpreendeu Arizu. Durante a reunião, um dos líderes da praia informou que a carta de Coringa ainda não foi encontrada. E talvez nem exista. Das cartas restantes, restou apenas o 10 de copas. Isso significa que em breve o número 1, ou seja, o próprio Chapeleiro, poderá ir para casa. O Chapeleiro ordenou que Anne continuasse investigando os locais de jogo em Tóquio e aguardasse o aparecimento do 10 de copas. Ele também mencionou que amanhã participará de um jogo, pois precisa urgentemente renovar seu visto. Após a reunião, Chapeleiro convidou Arizu para sua casa e contou que já foi gerente de um clube masculino em Tóquio chamado Praia, daí o nome do hotel. Foi apelidado de Chapeleiro devido à sua paixão por chapéus extravagantes. Fica claro que o líder é um narcisista egocêntrico que se considera quase um deus. Arizu bebeu uísque com Chapeleiro. Na manhã seguinte, ele acordou com ressaca e foi buscar informações sobre este mundo. Arizu descobriu que as arenas de jogo aparecem apenas em Tóquio, e aqueles que tentam fugir da cidade são eliminados a laser. Ele tentou conversar com as garotas Momoka e Asahi, mas elas fugiram imediatamente. Em seguida, Arizu ouviu vários tiros e viu os militares saindo de um container de lixo. Ao se aproximar do container, ficou chocado ao ver os corpos dos jogadores eliminados. Nesse momento, o Prateado e sua amiga Hikari apareceram. Eles falam sobre a terceira regra do clube. Todos os que se recusam a recolher cartas são chamados de traidores e eliminados do jogo. Subindo ao telhado, o de cabelo prateado diz que se chama Chishiya. Ele pergunta a Arizu o que este pretende fazer com as informações recolhidas. Arizu responde que quer descobrir quem organizou o jogo. Ele espera voltar ao seu mundo ou pelo menos enviar Uzagi de volta. Chishiya ri da sua ideia ingênua, mas diz que tem um plano. Chishiya explica que, vivendo de acordo com as regras locais, Arizu dificilmente voltará ao mundo real, pois o seu número é 315 e está muito distante do primeiro. Além disso, mais cedo ou mais tarde, Aguni deixará de tolerar o Chapeleiro e tentará derrubá-lo, o que levará ao caos. Portanto, Chishiya propõe que Arizu se junte a ele e a Hikari para roubar as cartas. Arizu conta isso a Usagi. À noite, todos os jogadores despedem-se alegremente do Chapeleiro, que vai participar num jogo, pois o seu visto está a expirar. No dia seguinte, o novato informa Anne de que o Chapeleiro foi eliminado do jogo. O seu corpo foi encontrado perto de uma das arenas de jogo e está a ser devolvido à praia. Um dos líderes de óculos declara que, de acordo com as regras, ele, como segundo em comando, deve assumir a liderança. No entanto, Suguru, um dos subordinados de Aguni, discorda. Ele insiste que o poder deve ser transferido para Aguni e propõe uma votação para nomeá-lo líder. Vendo que ninguém levanta a mão, Suguru sinaliza a um homem tatuado para usar força para intimidar os líderes. No final, todos os líderes são forçados a levantar a mão, concordando em nomear Aguni como o novo rei da praia. Suguru insiste na abertura imediata do envelope preto. Descobre-se que todas as cartas ganhas nos jogos estavam guardadas no cofre do Chapeleiro. A senha do cofre estava escrita numa folha de papel, selada num envelope preto, que só podia ser aberto quando houvesse uma mudança de líder. Aguni, agora novo líder, abre o envelope, descobre a senha e volta a selá-lo à vista dos líderes. Chishiya conta isso a Arisu e propõe-lhe infiltrar-se na suíte real para roubar todas as cartas do cofre. Uzadi avisa que, se os apanharem, podem ser eliminados do jogo como traidores, mas Arisu está convencido de que, com a mudança de rei, a coesão da praia será destruída de qualquer forma, e agora é o momento certo para executar o plano. Nesse momento, Suguru reúne todos na sala e anuncia que o Chapeleiro perdeu o jogo de ontem e não voltou. O novo rei da praia é Aguni. Entretanto, Arizu infiltra-se na suíte real e encontra o cofre no armário. Por rádio, pede a senha a Chishiya.
Tishia diz que a senha é 82. No entanto, quando Arizu introduz a senha, o cofre não abre e o alarme dispara. Na sala entra Aguni com os seus homens e atrás deles aparece o sorridente Tishia. Uzagi também foi apanhada. Tishia traiu Arisu e Uzagi para ganhar a confiança de Aguni. Após os golpes, Arizu perde os sentidos. Aguni agradece a Tishia pela ajuda, mas o seu olhar detém-se involuntariamente num quadro com um veado na parede. Arizu recobrou os sentidos, atado com a boca e os olhos tapados. Foi deixado à espera do fim da sua visa. Antes de sair, Suguru informou Arisu de que iria organizar uma festa com Uzagi. Arisu sentiu-se desesperado, mas nada podia fazer. Entretanto, En retirou uma bala do corpo de Shonan e mergulhou em pensamentos. Tishia instruiu Hikari a vigiar perto do quarto de Aguni. Por rádio, informou-a de que, quando Arizu foi capturado, notou que Aguni, normalmente impassível, olhava constantemente para um quadro de um cervo na parede. Tishia deduziu que, no envelope preto, não havia um papel com a senha, mas uma imagem do cervo. A sua suposição estava correta. Atrás do quadro com a imagem do cervo, encontrou um cofre, abriu-o com sucesso e confirmou que a senha era 82. Suguru levou Uzagi para um dos seus quartos, mas ela, em legítima defesa, mordeu-lhe a língua. Nesse momento, a televisão do quarto ligou-se automaticamente. Tishia, que planeava fugir da praia, sentiu algo estranho. Deteve Hikari, que se preparava para sair, e descartou o seu bracelete. O bracelete queimou instantaneamente. Descobriu-se que a praia estava totalmente sob o controle dos organizadores do jogo. Toda a área estava cercada por uma rede de lasers, tornando a fuga impossível. A voz do apresentador do jogo soou através dos altifalantes, anunciando um novo jogo para todos os participantes. O nível de dificuldade era 10 de copas. Aproveitando que Suguru e os seus subordinados estavam distraídos, Uzagi conseguiu escapar do quarto. Todos os jogadores reuniram-se no átrio, onde já estava o corpo de Momoka, que tinha sido eliminada do jogo. O apresentador anunciou o nome do jogo, Caça às Bruxas. O objetivo era identificar a bruxa, ou seja, a pessoa eliminada, Momoka, que estava entre os jogadores. Para vencer, era necessário encontrar a bruxa e queimá-la na fogueira. A bruxa poderia ser de qualquer sexo. Tinha-se 2 horas para completar a tarefa. Os organizadores acenderam a fogueira e o jogo começou. Alguns jogadores suspeitaram de Asahi, amiga próxima de Momoka. Suguru ordenou aos seus homens que capturassem Asahi e a atirassem ao fogo. Uzagi e Mira, uma das líderes da praia, intervieram. Uzagi afirmou que ninguém tinha um álibi, pelo que não se podia acusar ninguém sem provas. Todos os jogadores começaram a relatar o que faziam na última hora. Anne foi vista com um guardanapo com sangue e foi suspeita. No entanto, Anne explicou que o sangue era do exame ao corpo de Shonan. Ela fez a autópsia e concluiu que Shonan foi eliminado intencionalmente, mas os líderes decidiram ocultar esse facto. Anne mostrou a bala retirada do corpo de Shonan, afirmando que as estrias coincidiam com a arma sob controle da praia. Isso significava que Shonan foi eliminado por alguém da praia. Uma das mulheres sugeriu que a bruxa se escondia entre a facção militar, mas nesse momento foi eliminada por um homem tatuado. Nesse momento, Aguni apareceu na sala, disse que primeiro era necessário vencer o jogo e exigiu que a bruxa se entregasse voluntariamente. Caso contrário, todos os que não fossem militares seriam atirados ao fogo. Suguru, num estado de espírito brincalhão, disparou para o teto. O pânico tomou conta da multidão e as pessoas começaram a dispersar-se. Uzagi, juntamente com Asahi, correu para fora da sala à procura de Arizu. Novato e outro indivíduo também se ofereceram para ajudar. Uzagi e o seu grupo começaram a revistar as salas uma a uma, tentando encontrar Arisu. Numa das salas, Uzagi encontrou um soldado sentado na banheira com uma arma, tremendo de medo. Ele não conseguia forçar-se a eliminar os seus amigos. Uzagi soube por ele que Arisu estava naquele edifício. Novato obteve informações de uma rapariga de que Arizu estava no 4º andar. No meio do caos, Shishiya e Hikari esconderam-se na sala de observação. Eles notaram que Anne estava a procurar algo no escritório. Hikari aproximou-se de Anne para saber o que ela procurava. Anne revelou que, no mundo real, era perita forense na polícia de Tóquio. Ela explicou que, com um vapor de supercola, pó e fita adesiva, poderiam identificar impressões digitais e descobrir quem eliminou o chapeleiro maluco do jogo. Kari decidiu ajudá-la. No entanto, o seu caminho foi bloqueado por um homem tatuado, habilidoso com a katana. Hikari disse a Anne para continuar, prometendo lidar com ele. Entretanto, os militares atearam fogo na rua para encontrar a bruxa, fazendo com que o edifício se enchesse de fumo. Arizu tenta libertar-se, mas perde os sentidos. Durante a luta entre o homem tatuado e Hikari, ele ficou surpreso com a sua destreza. Entramos num flashback e descobrimos que Hikari é uma mulher que, no passado, era um homem. Na juventude, Hikari praticava artes marciais, mas o seu pai estava desapontado, pois o filho sempre hesitava antes de desferir o golpe final no adversário. O pai expulsou-o de casa, chamando-o de demasiado suave. Após isso,
Hikari decidiu mudar de sexo. A seguir, é nos contada a história do homem tatuado. No passado, ele era escritor, mas perdeu o gosto pela vida. No entanto, após participar no primeiro jogo, sentiu-se verdadeiramente vivo pela primeira vez. Isso alterou a sua imagem e visão de mundo. Embora ambos desprezem o seu passado, Hikari, ao contrário do homem tatuado, deseja regressar ao mundo real, onde a sua mãe doente a espera. A luta continua e no final, Hikari vence o homem tatuado. Entretanto, Suguru, olhando através da mira da espingarda de precisão, nota um jovem desconcertado e lembra-se dos seus dias de escola quando os colegas o atormentavam. Chichiya aparece no telhado e zombou de Suguru, acusando-o de tirar prazer em atormentar os fracos. Chichiya sugere que a bruxa é um dos militares. Ele afirma que pretende eliminar do jogo todos os apoiantes de Aguni e até o próprio Aguni. Como Suguru também sente aversão por Chichiya, decidiram resolver as suas diferenças. Suguru apontou a espingarda de precisão para Chichiya, mas este, de repente, lançou um baralho de cartas como manobra de distração e eliminou Suguru do jogo com uma pistola em forma de isqueiro. Entretanto, Arizu, inconsciente, tem um sonho em que está num bar com os seus dois melhores amigos, Karubi e Shota. Eles disseram-lhe que ele deveria sobreviver, custasse o que custasse. De repente, Arisu despertou, reuniu todas as suas forças e arrancou a fita adesiva da boca. Gritou por ajuda. Uzade, que estava por perto, ouviu-o e salvou-o. Após recuperar o fôlego, explicaram-lhe as regras do jogo Caça às Bruxas. Restavam 30 minutos até o final do jogo. Como era um jogo de copas, Arisu, já com experiência em jogos semelhantes, percebeu que os organizadores pretendiam fazer todos os jogadores da praia perderem. Novato sugeriu que a bruxa fosse alguém dos militares, mas Arisu discordou. Aguni, observando os corpos dos jogadores eliminados sendo lançados ao fogo um após o outro, lembrou-se novamente do chapeleiro. Num flashback, descobrimos que o chapeleiro era seu velho amigo. Quando o chapeleiro soube que Aguni se tornara oficial militar, fez-lhe jurar que viveria muito tempo, pois Aguni era seu único amigo. Nesse momento, Anne retirou impressões digitais da faca e ficou chocada com o resultado. Ela correu para informar todos, mas foi derrubada pelos militares que procuravam a bruxa. 15 minutos antes do final do jogo, Aguni ordenou aos seus homens que eliminassem todos os que não pertenciam à facção militar. Nesse momento, Arizu e seus amigos entraram na sala. Arizu sugeriu que todos se unissem para encontrar a bruxa. De repente, após essas palavras, Aguni aproximou-se de Arizu e começou a espancá-lo. Uzade sugeriu que Aguni fosse a bruxa. Ela argumentou que se ele não fosse a bruxa, não teria motivos para atacar um jogador claramente não era a bruxa e que estivera amarrado lá em cima todo esse tempo. Outros jogadores também começaram a suspeitar de Aguni. Em resposta às acusações, Aguni não se defendeu e disse que ele próprio era a bruxa. Os militares apontaram-lhe as armas. Aguni aproximou-se de um deles, exigindo que disparasse. Arizu impediu os militares e disse que Aguni não era a bruxa. Em seguida, acrescentou que a pessoa que Aguni eliminou não foi Momo, mas o chapeleiro. Arizu percebeu isso pelos olhos de Aguni, pois eram iguais aos seus quando perdeu seus amigos e não pôde perdoar-se por isso. Arizu também notou que os militares tinham armas suficientes para controlar toda a praia há muito tempo, mas Aguni não o fez. Assim, Arizu concluiu que Aguni e o chapeleiro não eram inimigos, mas permaneciam amigos próximos. Juntos, impediam pessoas como Novato de saírem de controle. Isso era verdade. Num flashback, vemos que, no início, o chapeleiro e Aguni criaram uma utopia na praia, para salvar pessoas que caíram em desespero após chegarem a este mundo. No entanto, o peleiro tornou-se obcecado por cartas. Quando descobriu que algumas pessoas estavam acumulando cartas secretamente, eliminou todas elas do jogo. Depois, sob orientação do chapeleiro, todos os que se recusavam a entregar suas cartas eram chamados de traidores e eliminados do jogo. Aguni começou a perceber que não podia mais assistir ao que seu amigo estava se tornando. Naquela noite, após passar com sucesso no jogo seguinte, o chapeleiro combinou de se encontrar com Aguni. Aguni confessou ao amigo que estava a ter dificuldades em controlar Suguru e os outros militares que queriam derrubá-lo. Aguni pediu a Shoto que dissolvesse a praia, afirmando que a ideia de regressar ao mundo original, através da recolha de cartas, era apenas uma bela mentira inventada pelo próprio Shoto. Shoto virou-se e com dor disse que por vezes o rei tem de tomar decisões difíceis. Ele apontou a pistola para Aguni. Quando Shoto estava prestes a pressionar o gatilho, Aguni teve de eliminar o seu amigo primeiro. De volta ao presente, Arizu declarou que Aguni eliminou o seu amigo e agora planeava eliminar todos os residentes da praia. Os organizadores dos jogos estavam a explorar o seu desespero, e esse era o objetivo do jogo de copas. Aguni apresentou-se como a bruxa porque queria juntar-se ao seu amigo no além. Uzade perguntou quem então seria a verdadeira bruxa.
Arizu sugeriu que a bruxa era Momoki, que se eliminou do jogo porque já não queria ajudar os organizadores. Aguni chamou as palavras de Arizu de disparates e reafirmou que ele próprio era a bruxa. Num flashback, vemos que, depois de Aguni eliminar Shoto do jogo, ele descobriu que a sua pistola estava sem balas. Shoto não pretendia eliminar o amigo, apenas queria assustá-lo. Esta revelação abalou Aguni, mas já era tarde demais. Asahi pediu a Arizu que lançasse o corpo de Momoki na fogueira para terminar o jogo. Ela então saiu para o centro da sala e anunciou a todos que era a intermediária dos jogos. Assim que o disse, um feixe de laser desceu do céu e Asahi foi eliminada do jogo. Nesse momento, An entrou na sala e informou que as impressões digitais na adaga estavam invertidas, confirmando que Momoki se eliminou do jogo porque já não queria ajudar os organizadores. Os mestres de jogo aproveitaram isso e transformaram o seu ato numa prova. Arizu disse a Aguni que o compreendia como ninguém e pediu-lhe que se acalmasse para que as vítimas de hoje não tivessem morrido em vão. Quando o tempo estava a acabar, os jogadores preparavam-se para lançar o corpo de Momoki na fogueira para terminar o jogo, mas, de repente, começaram a ouvir-se tiros à distância. Suguru, mal conseguindo mover-se, ainda estava no jogo. Num acesso de loucura, ele atirou uma tocha para a sala e começou a disparar sem discriminação. Usagi saltou habilidosamente para as suas costas. Arizu correu para ajudar, mas Suguru atirou-os a ambos para o chão. Quando Suguru apontou a arma para Arisu, Aguni apareceu. Ele arrastou Suguru consigo para dentro do fogo. Faltavam 3 minutos para o fim do jogo. Os jogadores lançaram o corpo da bruxa na fogueira. Arizu reparou que o telemóvel de Asahi estava a gravar vídeo durante todo o tempo e levou-o consigo. Em breve, todos receberam uma mensagem a anunciar o fim do jogo. Os jogadores observaram a casa na praia, consumida pelo fogo. Shishia levantou do chão o 10 de copas. Agora, ele tinha todas as cartas, exceto o Coringa. No dia seguinte, Arizu reviu o vídeo no telemóvel de Asahi. Nele, Asahi revelou que ela e Momoki participaram no desenvolvimento dos jogos. Às vezes, eram mestres de jogo ou jogadores, mas estavam sempre a ser controladas. Se admitissem aos jogadores que eram intermediárias, seriam eliminadas do jogo para sempre. Na gravação de vídeo, também foi mostrada uma base com computadores onde os organizadores monitoravam cada ação dos jogadores. Esta base estava localizada sob uma estação de metrô. Arizu e Usagi dirigiram-se imediatamente à estação de metrô indicada para encontrar os organizadores. Descobriram portas de metrô abertas. Ao entrarem cautelosamente, perceberam que todo o pessoal do edifício havia sido eliminado do jogo. De repente, Shishia e Hikari apareceram. Arizu perguntou a Shishia como ele havia encontrado aquele lugar. Shishia respondeu que o local foi identificado graças a um desenho encontrado no bolso de um homem com uma máscara de cavalo. Era um mapa de metrô. Shishia estudou o mapa por um tempo, até perceber que se tratava de um esquema de metrô. Ele afirmou que a única coisa que podia confirmar era que o pessoal presente ali não eram os organizadores dos jogos. Havia alguém acima deles. Quando Usagi perguntou quem poderia ser, Shishia sugeriu que poderiam ser extraterrestres ou um programador que criou aquele mundo. Nesse momento, as luzes da sala acenderam repentinamente, e na tela apareceu a mensagem "Transmissão de emergência". Uma mulher chamada Mira, uma das líderes da praia, parabenizou os jogadores e informou que todos os jogos com cartas numéricas haviam terminado. Agora era a vez dos jogos com cartas de figuras. Ela anunciou que a segunda fase começaria no dia seguinte, ao meio-dia. Ao saírem da estação de metrô, os heróis viram dirigíveis com cartas de figuras aparecendo sobre Tóquio. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, ficaram perplexos, pois não havia sinais do início dos jogos. De repente, apareceram veículos no horizonte, aproximando-se rapidamente. Um grupo de jovens saiu dos carros, afirmando que também haviam chegado para participar do jogo. No entanto, de repente, começaram a cair projéteis de um arranha-céu. Pessoas entraram em pânico e correram. Correrem um pouco, os protagonistas se esconderam e perceberam que os tiros não vinham do arranha-céu, mas de um dirigível com o Rei de Espadas. No final da rua, apareceu um homem de terno preto e capa. Perto deles parou um sedã. Era a Anne, que veio em seu auxílio. Eles rapidamente entraram no carro, mas Shishia não conseguiu entrar a tempo devido a uma granada que cortou seu caminho até o grupo. Os heróis concluíram que o homem de terno preto era o chefe final dos jogos de força, e sua arena era toda a cidade. Vencê-lo só seria possível eliminando-o do jogo, mas para jogadores desarmados, isso parecia uma tarefa impossível. Enquanto discutiam o plano, o homem de capa preta eliminou alguns jogadores em outro carro e assumiu a direção, iniciando a perseguição a Arizu e sua equipe. Imediatamente trocou de lugar com o novato e acelerou.
O carro começou a zigue-zaguear de um lado para o outro, desviando habilidosamente dos obstáculos, mas o perseguidor não desistia, disparando periodicamente de sua metralhadora. No entanto, Anna acidentalmente colidiu com um carro parado no meio da estrada, o que atraiu a atenção de outros jogadores. O homem de capa preta então se concentrou neles, dando a Arizu e aos outros a oportunidade de escapar. À noite, Arizu percebeu que não ouvia tiros há algum tempo e sugeriu ao grupo que procurassem por comida. O novato e Hikari partiram em busca de outro carro, enquanto Arizu e Usagi foram a uma loja procurar provisões. Arizu encontrou o ramen, que Shota adorava, e por um momento mergulhou em memórias dos seus amigos. Para aliviar a tensão, Usagi decidiu imitar uma caixa de supermercado simpática, ao que Arizu comentou que ela tinha um sorriso adorável. Ela corou e entre eles surgiu uma faísca. Acidentalmente, Usagi encontrou uma revista com um artigo sobre o seu pai e contou a Arizu que ele foi acusado de falsificar a conquista do Everest e depois desapareceu. Ela confessou que, após isso, começou a desprezar o mundo anterior. Embora Arizu esperasse passar rapidamente por todos os jogos e voltar à sua vida normal, onde a sua família o esperava, Usagi não partilhava dos seus sentimentos. Arizu disse que compreendia os sentimentos dela, pois também não gostava da sua vida anterior. No entanto, depois de chegar ali, percebeu que queria voltar e recomeçar. Usagi, ao contrário, afirmou que, se tivesse a escolha, ficaria neste mundo. No caminho de volta, foram apanhados por Novato e Hikari, que encontraram um carro. De manhã cedo, Arizu subiu ao telhado. No céu, viu várias cartas de figuras flutuando. Percebeu que a cidade inteira estava dividida em diferentes zonas de jogo, e as cartas flutuantes simbolizavam os diferentes tipos de jogos. O que viveram no dia anterior foi um jogo físico de força, representado pelos paus. Arizu entendia que a sua principal vantagem era a união na superação dos desafios. Por isso, os jogos em equipa, simbolizados pelos trevos, eram a melhor opção. O grupo de 4 pessoas dirigiu-se para a zona de trevos. Ao chegar, viram uma inscrição na entrada. É necessário participar em grupo de 5. De repente, apareceu Suguru, que de alguma forma sobreviveu pela 3ª vez. Ele já tinha o 5º bracelete no pulso. O grupo sentiu imediatamente aversão, pois Suguru era o seu inimigo. No entanto, não tinham escolha, pois o bracelete não podia ser removido sem passar pelo jogo. Relutantemente, todos concordaram em incluir Suguru na equipa. Os jogadores colocaram os seus braceletes e a equipa de 5 pessoas finalmente foi formada. A porta para a zona de jogo abriu. Arizu e os outros jogadores entraram cautelosamente. Quando chegaram ao espaço aberto no centro, saíram de um contentor de carga mais 5 pessoas. O líder deles, chamado Kyuma, era o rei de trevos e um nudista que valorizava a liberdade. O jogo seguinte chamava-se Osmose. Era um jogo de equipa competitivo. Os jogadores tinham 2 horas para acumular pontos. Com mais pontos ao fim de 2 horas, vencia, e a equipa perdedora saía do jogo. O saldo inicial de cada equipa era de 10.000 pontos. O mínimo de pontos por jogador era 100. Existem 3 maneiras de ganhar pontos. Batalha. Quando 2 jogadores de equipas diferentes se tocam, vence o que tiver mais pontos e retira 500 pontos ao perdedor. Se 2 jogadores da mesma equipa se tocam, os pontos deles somam-se, o que pode ajudar a vencer um adversário forte. Antes da batalha, não sabem quantos pontos têm. Objetos. Dentro dos contentores estão escondidos 6 objetos. Ao tocar neles, o jogador ganha pontos, com um máximo de 3.000. O terceiro método é a base. Em diferentes extremidades da arena, existem bases representadas por postes de cada equipa. Tocar no poste do adversário concede 10.000 pontos. Se um jogador tocar no poste da sua própria base, os seus pontos tornam-se infinitos. Ou seja, ao tocar na sua base e depois no adversário, o jogador retira 10.000 pontos ao oponente, em vez de apenas 500. Um saldo negativo resulta na eliminação imediata do jogo. Adicionalmente, jogadores que participaram numa batalha ou tocaram na base adversária tornam-se temporariamente inativos. Para reverter este efeito, devem retornar à sua base e tocar no poste. Tocar num jogador inativo provoca um choque elétrico. Antes do início do jogo, Arizu pergunta a Kyuma se poderão regressar ao mundo real se completarem todos os jogos. O Rei de Paus responde com um longo monólogo afirmando que o mundo de Arizu é cheio de vaidade e hipocrisia, enquanto o Borderland é o oposto. Ele acrescenta que é discutível qual dos mundos é mais real. Após isso, a equipa do Rei de Paus retira-se e o jogo começa. Arizu distribui os pontos da seguinte forma. Ao novato são atribuídos 100 pontos, sendo incumbido de proteger a base. Hikaru e Usagi recebem 300 pontos cada, pois são ágeis e correm rapidamente.
Arizu e Suguru recebem 4.600 e 4.700 pontos, respectivamente, pois correm mais devagar. Os jogadores dividem-se em pares, um com muitos pontos e outro com poucos. Isto permite-lhes combinar os pontos ao confrontar membros da equipa adversária, aumentando as hipóteses de vitória e a possibilidade de retirar 500 pontos ao oponente. Logo no início, Arizu e Hikaru encontram um item num contentor, ganhando mais 2.000 pontos. No entanto, são encontrados por Kyuuma, que propõe uma batalha. Arizu hesita, mas o rei insiste. Após um breve diálogo, Arizu decide enfrentar Kyuuma num combate individual. Curiosamente, Kyuuma tem apenas 2.000 pontos e perde. Arizu ganha 500 pontos para a sua equipa. Descobre-se que Kyuuma dividiu os seus 10.000 pontos igualmente entre os membros da sua equipa, explicando que, como verdadeiro líder, considera todos iguais. A equipa de Arizu captura os adversários e ganha mais 500 pontos. No entanto, Kyuuma mantém-se calmo. A sua equipa tinha um trunfo. Algum tempo depois, o novato, que estava a proteger a base, nota a aproximação de 4 membros da equipa adversária. Ele rapidamente toca na sua base, tornando os seus pontos infinitos. Os adversários correm para a base, e o novato consegue tocar apenas num deles, mas os outros 3 tocam na base, ganhando 30.000 pontos para a sua equipa. A estratégia deles era sacrificar um jogador para aumentar a pontuação total da equipa. O Rei de Paus lamenta a perda do amigo e as equipas retornam às suas bases. Faltam 1 hora no cronômetro. Agora que 3 adversários têm mais de 10.000 pontos, Arizu sugere evitar duelos e concentrar-se na procura de itens nos contentores. No entanto, a equipa de Kyuuma começa a encontrar itens primeiro. Durante uma nova busca, Arizu encontra o penúltimo item, mas é alcançado por Kyuuma e uma colega de equipa. O rei declara que, ao perderem um amigo, demonstraram a sua disposição para tudo pela vitória, e agora é a vez de Arizu mostrar do que é capaz. Em seguida, Kyuuma retira-lhe 500 pontos. Faltando meia hora para o fim do jogo, a equipa de Arizu perde 12.000 pontos. O Uzagi tem apenas 50 pontos, e qualquer toque a elimina do jogo. Arizu considera reativar o seu bracelete tocando no pilar da sua base, mas desiste e elabora um plano. Propõe tentar tocar no pilar dos adversários. Esta é uma jogada arriscada, mas não há outra opção. Os outros hesitam, mas inesperadamente Suguru é o primeiro a apoiar Arizu, talvez porque as suas forças estejam a esgotar-se, já que anteriormente foi mostrado que ele não resistirá muito tempo. O novato fica a aguardar a base, enquanto os outros se dirigem à base inimiga. O Usagi distrai um dos jogadores, iniciando uma perseguição em que anda à beira da eliminação com os seus 50 pontos. O jogador acredita que, se a tocar, ela será eliminada imediatamente, mas o Uzagi consegue escapar. Entretanto, o trio restante chega à base do Rei de Paus. Usando o estado inativo do seu bracelete, Arizu dá um choque elétrico ao Rei de Paus que o tocou. Suguru avança rapidamente e toca na base. Depois disso, torna-se inativo e dá um choque elétrico a outro adversário. Isto cria uma excelente oportunidade para Hikari. No entanto, o terceiro adversário consegue levantar-se e afasta-a da base. A equipa de Arizu regressa à sua base. Faltando 15 minutos para o fim do jogo, embora tenham conseguido recuperar parcialmente os pontos, ainda estão atrás por 3.000 pontos. Uzagi declara que continuará a procurar o último item nos contentores, mesmo que isso não afete o resultado do jogo. Pouco depois, encontra um item no valor de 2.500 pontos. A diferença no placar reduz-se para 500 pontos. Arizu sente novamente esperança e decide atacar a base inimiga, independentemente do sucesso. Uzagi prepara-se para acompanhá-lo, mas é detida por Suguru. Ele parece completamente exausto, pois a sua saúde deteriorou-se. Como o jogo parece já perdido, o seu lado obscuro volta a manifestar-se. O Uzagi tenta resistir, mas perde os sentidos. Nesse momento, Arizu aparece e salva-a. Arizu corre para a base inimiga. A meio caminho, encontra acidentalmente Kyuuma, que está junto ao mar. Arizu, desanimado, reconhece que Kyuuma é um bom líder, ao contrário dele, e estende-lhe a mão para um aperto. O Rei de Paus, confiante na sua vitória, estende-lhe a mão em resposta. No entanto, no momento do aperto de mãos, ocorre uma alteração na pontuação. A equipa de Arizu inesperadamente ganha 500 pontos. Descobre-se que, minutos antes, Arizu notou o desaparecimento de Novato da base. Ele encontra-o e toma conhecimento do seu plano. Novato ainda tinha mais de 10.000 pontos porque tocou num jogador adversário. Ele deseja remover a sua pulseira e entregá-la a Arizu para que possam combinar os seus pontos e aumentar as hipóteses de vitória. Inicialmente, Arizu opõe-se a essa medida radical, mas, ao ver a determinação de Novato, concorda. A pulseira de Novato é removida como planeado e,
ao entrarem em contato, Arizu recebe 10 mil pontos adicionais. A equipa de Arizu consegue vencer a equipa de Kyuma. O Rei de Espadas, ao perceber a sua derrota, não demonstra desilusão. O diálogo entre os líderes das equipas continua, e fica claro que Kyuma não era um residente local, mas sim um jogador comum que anteriormente participava nos jogos. Ele parece aliviado. Os restantes membros da sua equipa também sentem alívio. Raios laser caem do céu, e a equipa adversária é eliminada do jogo. O dirigível explode, sinalizando a todos nas proximidades que um dos chefes foi derrotado. Ao final do dia, Arizu e a sua equipa despedem-se de Novato à beira-mar. Suguru, que estava próximo, murmura para Novato que ele é um tolo e sai silenciosamente. A cena muda para outra parte da cidade. Acende-se um enorme cartaz do Valete de Copas, indicando o início do jogo psicológico mais difícil, no qual participa Xixia. À entrada, todos os jogadores colocam colares que, na parte de trás, indicam um naipe aleatório. O nome do jogo é Confinamento Solitário. Participam 20 pessoas. Cada ronda dura 1 hora, e 5 minutos antes do final, os jogadores devem entrar na sua cela e anunciar o naipe que apenas outro participante pode dizer-lhes. Os naipes nos colares mudam a cada ronda. Um fator complicador é que o próprio Valete de Copas está entre os jogadores. O jogo continua até que o Valete de Copas seja encontrado ou até que ele próprio seja o único participante restante. Os jogadores não podem usar espelhos ou objetos semelhantes. Como o jogo pode prolongar-se, os vícios dos participantes são congelados e a comida e a água são ilimitadas. Na prática, o jogo pode durar indefinidamente, pelo que, mais cedo ou mais tarde, os jogadores terão de começar a atrair-se uns aos outros. O jogo começa. Como ninguém pode ver o seu próprio naipe, cada um precisa de pelo menos um parceiro. Embora a maioria se encontre pela primeira vez, é difícil confiar uns nos outros. Um gangster escolhe como parceiro um rapaz fraco, a quem chama Pintainho. Uma rapariga, vestida como a Alice dos livros, chamada Urumi, usa o seu charme para reunir todos numa equipa, maximizando as hipóteses de evitar traições. A sua equipa cresce e até Xixia se junta a eles. Na primeira ronda, ninguém é eliminado. Começa a segunda ronda e os naipes nos colares mudam. Os participantes devem novamente anunciar os naipes uns dos outros. O gangster não gosta do comportamento do Pintainho, porque ele não quer revelar o seu naipe. No final, o Pintainho finalmente revelou que o seu naipe era Trevos. No entanto, o gangster tinha um naipe Diamantes no seu colar. Confiante, o gangster entrou na câmara e exclamou: Trevos. No momento seguinte, ele foi eliminado do jogo. A rapariga simpática estava convencida de que o Pintainho era o Valete de Copas e incitou a sua equipa a eliminá-lo. A rapariga de camisa amarela discordou de imediato, mas os outros preferiram confiar na rapariga simpática. Quando o Pintainho, sem parceiro, pediu ajuda, a rapariga simpática disse que o seu naipe era Espadas. Os rostos dos seus companheiros mudaram ligeiramente, mas ninguém a corrigiu, pois o naipe do Pintainho era, na verdade, Copas. Assim, o Pintainho também foi eliminado. A seguir, a rapariga simpática retomou as suas intrigas. Propôs eliminar a rapariga de amarelo que defendia o Pintainho. O cenário repetiu-se. A rapariga simpática indicou deliberadamente o naipe errado da rapariga de camisa amarela e ela foi eliminada. Neste ponto, a mulher fria da equipa da rapariga simpática estava cada vez mais preocupada, pediu confirmação do seu naipe aos estranhos. No entanto, estes induziram-na deliberadamente em erro e ela também foi eliminada. A seguir, o homem careca e a rapariga simpática indicaram intencionalmente os naipes errados um do outro, enquanto os outros 2 membros da equipa permaneceram em silêncio. Como resultado, o homem careca e a rapariga simpática foram eliminados. Após várias rondas dos 5 jogadores restantes, Xixia foi o único sem parceiro. Restava-lhe apenas indicar o naipe do homem de cabelo comprido, esperando reciprocidade. No entanto, o homem simplesmente afastou-se, mas virou-se subitamente e disse: Copas. Xixia percebeu imediatamente que ele mentiu. Aproximou-se da mulher elegante que estava ali a apanhar comida e indicou o seu naipe. Perguntou se o seu naipe era Trevos, mas a mulher elegante afastou-se sem dizer uma palavra. Agora, Xixia encontrava-se numa posição difícil, não sabia o seu naipe. Com o início da contagem decrescente, todos os jogadores entraram nas suas câmaras individuais. Xixia, com base nas palavras da mulher elegante e do homem de cabelo comprido, excluiu as opções Trevos e Copas. O restante dependia da sua intuição. Após a contagem, o corredor ficou em silêncio. Depois a porta metálica abriu-se. O homem de cabelo comprido saiu da câmara e começou a rir, pensando que tinha vencido.
Mas, passados alguns minutos, abriu-se outra porta. Da sua câmara, Tixia saiu e disse-lhe que sempre suspeitou que o homem de cabelo comprido era o valete de copas. Antes que ele pudesse justificar-se, o homem de camisa azul e o homem elegante também saíram das suas câmaras. O jogo, que poderia durar uma eternidade, terminou numa noite. O homem de camisa azul e o homem elegante decidiram interrogar o homem de cabelo comprido para obter informações sobre o mestre do jogo. No entanto, o seu plano falhou. O valete de copas eliminou-se do jogo. Tixia afastou-se, e o dirigível foi destruído. Voltamos ao grupo principal. Hikari parte à procura do seu parceiro Tixia, deixando Arizu e Uzadi a sós. Uzadi, sempre otimista, diz a Arizu que eles precisam caçar. Eles tentam caçar coelhos, mas não conseguem pegar nenhum. No entanto, a atmosfera entre eles se torna mais leve. De repente, ouvem um tiro e encontram um acampamento com pessoas. Lá, encontram um homem vivo que lhes fala sobre um filme em um carro. Arizu e Uzagi entram no carro e descobrem que é um estúdio fotográfico. Eles assistem ao filme, que documenta a vida de um homem neste mundo distópico. Em um dos dias, na cidade, ele encontra Anne. Ela observa que a água está ficando cada vez mais cheia de peixes e que as plantas estão crescendo anormalmente rápido, como se as pessoas tivessem desaparecido de Tóquio não há um mês, mas há várias décadas. Anne conclui que o tempo aqui passa de forma diferente. No final do vídeo, o homem encontra as pessoas do acampamento, que falam sobre como todos que chegaram ao Borderland viram fogos de artifício antes de chegar. Mas há uma mulher que lembra melhor do dia da transição, pois quando era criança fez uma cirurgia e teve um pequeno buraco perfurado em seu crânio. Ela começa a contar que na verdade não eram fogos de artifício, mas quando ela tenta continuar, um tiro é ouvido. Era o Rei de Espadas. A gravação é abruptamente interrompida. Alguns minutos depois, o Rei de Espadas encontra Arizu e Uzagi. Eles fogem para a floresta em pânico. Arizu distrai o Rei de Espadas para salvar Uzagi, mas acaba sendo nocauteado. Quando acorda, encontra uma mulher com um arco chamada Reia. Ela o nocauteou para que ele não chamasse a atenção do Rei de Espadas. Além disso, ela revela que não está sozinha. Arizu se aprofunda na selva e encontra Aguni. Aguni propõe uma parceria para eliminar o Rei de Espadas. Mais tarde, Aguni encontra um bom local para uma emboscada na floresta, planejando derrotar o Rei de Espadas à noite. Quando escurece, Arizu está sentado em sua tenda, tremendo com uma arma na mão. O Rei de Espadas realmente aparece. Apesar de vários tiros, o Rei de Espadas se levanta, provavelmente devido ao colete à prova de balas. Aguni entra em um tiroteio com o Rei de Espadas, mas a diferença no equipamento lhe faz a diferença. Aguni é ferido e perde a consciência. A mulher consegue salvá-lo com dificuldade e Arizu é jogado de um penhasco por uma explosão de granada. A mulher se esconde com Aguni. O Rei de Espadas pensa que eles fugiram e vai embora. Quando Arizu acorda no dia seguinte, está novamente sozinho. Ele não tem escolha a não ser procurar por Uzagi. No caminho, vê outros jogadores explodindo um dirigível, vencendo a Dama de Ouros. Com o tempo, Arizu chega a um canto distante da cidade, coberto por vegetação. Também vemos Anne se aprofundando na floresta. Após vários dias de viagem, ela sobe uma montanha alta e percebe que eles definitivamente não estão em Tóquio. Hikari também não está parada. Ela participa do jogo do Valete de Espadas, que lembra um clube de luta. Apesar de vários ferimentos, ela sai vitoriosa. Uzagi estava a procurar comida num edifício residencial quando encontrou um rapaz adolescente. Ela explicou-lhe que os pais dele tinham sido eliminados nos jogos e que o visto dele estava prestes a expirar. Decidiu levá-lo consigo e participar com ele no desafio do jogo Rainha de Espadas. Na arena, encontrou Arizu, que sabia que Uzagi provavelmente escolheria o jogo de espadas, pois ela era excelente em desafios físicos. Reuniram-se e Uzagi apresentou Arizu ao rapaz que ela tinha encontrado. O jogo de hoje chamava-se Checkmate. 16 jogadores enfrentavam a equipa da Dama, composta por 4 pessoas. Cada equipa tinha um rei, escolhido pela Dama. Na equipa dela, o rei era ela própria, e na equipa dos jogadores, ela escolheu o rapaz que parecia mais fraco. Assim, a Dama e o rapaz tornaram-se os reis dos seus respectivos campos. As regras do jogo eram: as equipas alternavam jogadas durante 16 rondas, cada uma com 5 minutos de duração. Durante a jogada de uma equipa, os seus membros tentavam capturar jogadores da equipa adversária. Se um jogador fosse capturado, não poderia mover-se até o final da jogada. E na ronda seguinte, começaria a jogar pela equipa da Dama. Vencia a equipa com mais jogadores no final. Os membros da equipa perdedora eram eliminados. A exceção era que o rei e a Dama não podiam mudar de campo. Assim que todos vestiram o equipamento, o jogo começou oficialmente. A equipa da Rainha de Espadas
estava bem preparada e logo na primeira ronda capturou 5 jogadores da equipa do rapaz. Utilizaram não só força física, mas também pressão psicológica, afirmando que quem quisesse sobreviver deveria juntar-se voluntariamente à equipa deles. Quase todos os jogadores da equipa azul transferiram-se para a equipa da Rainha de Espadas. Após 10 rondas na equipa azul, restavam apenas Arizu, Usagi e o rapaz. Não podiam desistir, pois a derrota significava a eliminação do rapaz. Antes das últimas rondas, a rainha informou a sua equipa de que já tinham vencido, mas precisava de um número par de jogadores. Por isso, queria capturar Arizu. Começou a procurá-lo, ignorando completamente Usagi, mostrando que não estava interessada nela. Na nova ronda, os nossos heróis começaram a recuperar e Usagi capturou 3 jogadores de uma vez. No entanto, esses jogadores mantiveram-se leais à equipa da Rainha de Espadas. Usagi disse-lhes que isso traria apenas uma vitória temporária, seguidas de infinitos novos jogos. Lembrou-os de que só vencendo todas as cartas, incluindo a Rainha de Espadas, poderiam regressar ao mundo real. Alguns jogadores começaram a duvidar, afirmando que o mundo real estava cheio de mentiras e traições. Usagi admitiu que também pensava assim antes, mas apesar das suas falhas, o mundo real era o seu mundo natal. As suas palavras convenceram a equipa. Começou a 15ª ronda. A equipa motivada do rapaz transferiu todos os jogadores restantes da equipa vermelha para a azul, exceto, claro, a Rainha de Espadas. No final, venceram. Após o jogo, Arizu, desejando obter informações da Rainha de Copas sobre este mundo, recebeu apenas silêncio como resposta. A rainha aconselhou Arizu a completar rapidamente todos os jogos, para descobrir as respostas por si mesmo. Em seguida, diante de todos, ela saltou do edifício e foi eliminada do jogo. No caminho de volta, Arizu e Usagi discutiam como gostariam de regressar juntos para casa. De repente, encontraram um estádio destruído. A água ainda estava morna e decidiram tomar um banho. Cada um desfrutou do descanso na sua piscina. Subitamente, Usagi chamou Arizu da piscina ao lado. Arizu correu rapidamente para ver o que se passava. Na margem apareceram 2 elefantes. A visão pacífica relaxou-os e pela primeira vez os 2 beijaram-se. No entanto, Arizu notou um esqueleto sob os escombros e decidiram partir. Entretanto, no Supremo Tribunal, Chishiya participa no jogo matemático do Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o segundo jogador da praia. O nome do jogo é Beleza. Número de jogadores 5. Regras do jogo. Durante 3 minutos, cada participante deve escolher um número de 0 a 100. A média dos 5 números é multiplicada por 0,8. Vence quem escolher o número mais próximo desse valor. Os perdedores perdem 1 ponto. No primeiro round, o Rei de Ouros vence. No segundo round, ele vence novamente. A seguir são apresentadas as biografias dos participantes. O homem de camisa trabalhava anteriormente no mercado de ações. Einstein, com tiques nervosos, é matemático. O Rei de Ouros era advogado. Chishiya, como sabemos, é um gênio como Arizu. A rapariga é uma novata que joga ao acaso, mas, por sorte, vence o terceiro round, pois todos, exceto ela, escolheram números baixos, e Chishiya escolheu 100. No 10º round, Einstein tem menos 9 pontos. O homem de camisa tem menos 9 pontos. O Rei de Ouros tem menos 4 pontos. A novata tem menos 6 pontos. Chishiya tem menos 7 pontos. O 10º round é vencido pelo Rei de Ouros. Einstein e o Homem de Camisa são eliminados do jogo. Estando 3 jogadores, o Rei de Ouros adiciona novas regras. Primeira regra: se 2 jogadores escolherem o mesmo número, perdem pontos. Segunda regra: o jogador que adivinhar o número final faz com que os perdedores percam 2 pontos de uma vez. Chishiya adivinha o número final e a novata é eliminada do jogo. Após isso, são adicionadas novas regras. Se um jogador escolher 0, outro pode vencer escolhendo 100. Graças a isso, Chishiya tem uma chance de vencer, pois, caso contrário, o Rei de Ouros poderia escolher zeros continuamente e vencer. Entramos num flashback do Rei de Ouros. Quando era advogado, foi incumbido de ganhar um caso que resultaria em danos a pessoas inocentes. O seu colega convenceu-o de que neste mundo não há lugar para a igualdade e justiça. Tudo é decidido pelo dinheiro e pelo poder dos ricos e influentes. O Rei de Ouros pergunta a Chishiya o que faria se tivesse $1 milhão. Chishiya responde que os distribuiria por órfãos e pessoas doentes. A seguir, vemos um flashback de Chishiya. Aparentemente, ele era médico, mas os tratamentos nos hospitais eram prioritariamente destinados aos ricos. Descobre-se que o Rei de Ouros e Chishiya trabalhavam no mesmo sistema, onde não havia espaço para a justiça. Chishiya revela abertamente ao Rei de Ouros que escolheu o número 100. Agora, o Rei de Ouros deve decidir por si mesmo qual vida é mais valiosa. Isso torna o jogo completamente injusto e provoca uma crise moral nele. Em uma lembrança do Rei de Ouros, vemos um momento em que ele queria desistir de um dos jogos, mas foi salvo por Takuma, o mesmo rapaz do jogo Distância. Também há uma memória em que Momoki diz que ela mesma decidiu sair do jogo para não ajudar mais os organizadores. O Rei de Ouros diz a Chishiya que ele o lembrou de quem ele
realmente é. Com um sorriso no rosto, o Rei de Ouros sai do jogo. Xixia escolheu 100, o anfitrião escolheu 0 e assim ele vence. No jogo da Rainha de Paus, Hikari e Anne se encontram inesperadamente. Essas duas participantes fortes uniram forças e, como esperado, venceram o jogo. 1 a 1, as bandeiras dos jogos queimaram e caíram, e no céu restaram apenas os dirigíveis do Rei de Espadas e da Dama de Copas. Na cidade abandonada, Arizu encontra Xixia inesperadamente. Ele diz que quer lhe contar algo importante, mas de repente aparece Suguru e atira em Xixia. Suguru, consciente de seu fim iminente, propõe a Xixia um duelo honesto e lhe entrega uma pistola. Xixia aceita o desafio. Começa um duelo a 3, Suguru contra Xixia e Arizu. Suguru diz que cada um ali é um pária, sonhando com reconhecimento, mas pensando apenas em salvar sua própria vida. Arizu, refletindo sobre suas palavras, responde que, mesmo que tenha sido assim antes, agora tudo mudou. Então ele abaixa a arma e sai intencionalmente da cobertura, dizendo que se Suguru quer tirá-lo do jogo, que o faça. Palavras tocam Suguru, e ele se recusa a apertar o gatilho. Nesse momento, o Sadi aparece de repente. O ódio no coração de Suguru reacende, mas no momento decisivo, Xixia avança e cobre o Sadi, recebendo a bala em seu lugar. Arizu não tem escolha e elimina Suguru do jogo. Por fim, Xixia diz que odiava pessoas dispostas a se sacrificar pelos outros, mas depois de conhecer Arizu, também quis ser esse tipo de pessoa. Suguru diz que se tornou quem é não por vontade própria, mas pelas circunstâncias em que cresceu. Ele afirma que, se alguém estivesse em seu lugar, faria o mesmo. De repente, um dirigível do Rei de Espadas aparece acima dos heróis. Outras pessoas se aproximam, incluindo Anne e Hikari. Os 4 se reúnem novamente, e seu principal objetivo passa a ser destruir o Rei de Espadas. Em seguida, o próprio Rei de Espadas aparece. Na confusão, um rapaz aleatório atropela o Rei de Espadas com um carro, mas isso não o impede. Ele sai dos destroços em chamas, tira a capa e a máscara. De repente, uma flecha atinge a mão do Rei de Espadas. Hayato e Aguni se juntam à batalha final. No abrigo, Aguni conta as munições restantes e lembra a todos de economizá-las. Hikaru retira uma bomba caseira de querosene que Xixia lhe deu anteriormente. Arizu elabora um plano. Ele observa uma farmácia do outro lado da rua e decide que, se a preencher com fumaça de aerossol, isso aumentará significativamente o efeito da bomba de querosene. No entanto, alguém deve atrair o Rei de Espadas para lá. Aguni oferece-se como isca, mas o Sadi considera que as chances de sucesso são muito pequenas para uma pessoa sozinha. Ela sugere que todos os jogadores atuem em conjunto. O grupo começa a trabalhar. Enquanto todos distraem o rei, Arizu preenche o local com gás. Durante a luta, a equipe até força o chefe a remover o colete à prova de balas. A princípio, a luta parece estar indo bem, mas as habilidades de combate do Rei de Espadas são superiores. Hayato, defendendo Aguni, é eliminado do jogo. Em seguida, Anne é eliminada. Aguni entra em modo Berserker e ataca o Rei de Espadas, quebrando-lhe a mandíbula. Apesar de todos os esforços, Aguni perde a luta, quase é eliminado do jogo, mas é salvo por Hikaru. Nesse momento, o Rei de Espadas ataca o Sagi. Enquanto isso, Aguni pega uma bala para atirar no rei. A batalha no beco termina quando Aguni e o Rei de Espadas atiram um no outro simultaneamente. Aguni erra o tiro. Arizu aparece, já tendo preparado tudo, mas vê uma cena desanimadora. Quase todos os seus companheiros caíram. Ele não tem escolha a não ser atrair o Rei de Espadas para a farmácia. No entanto, o astuto Rei de Espadas percebe a armadilha e hesita na entrada, mas, no momento decisivo, Aguni, ainda vivo, empurra o Rei de Espadas para dentro da farmácia. Arizu e Aguni conseguem saltar pela janela da farmácia e, em seguida, detonam a bomba de querosene com um tiro de pistola. Quando tudo se acalma, Aguni sai dos escombros e se aproxima do Rei de Espadas, eliminando finalmente o vilão mais forte do jogo. O nível com o Rei de Espadas foi finalmente concluído. Aguni tenta eliminar-se do jogo também, mas aparece o fantasma de seu amigo Chapeleiro, que lhe pede para cuidar de si mesmo. Resta apenas o último jogo, a Rainha de Copas. A voz do sistema anuncia que o jogo final começará em breve. Arizu e Uzadi caminham lentamente em direção ao campo de jogo para se registrarem. De repente, a Rainha de Copas é revelada como Mira. Ela anuncia que o jogo se chama Mallet Ball. Os 3 estão em um gramado artificial no telhado, cercados por uma decoração luxuosa. Mira inicia a primeira rodada. O jogo final é uma partida de croquet, algo semelhante ao golfe. Arizu observa como a Rainha de Copas joga a primeira rodada e gradualmente entende as regras. É mais simples do que ele esperava. Mira vence a primeira partida. Arizu suspeita que Mira está intencionalmente prolongando o jogo, pois Uzadi está piorando. Arizu vence a segunda rodada. Mira declara que está cansada e convida todos para um chá, explicando que, de acordo com a etiqueta, o chá é parte do jogo, embora Arizu insista em continuar. Durante o chá, Arizu tenta descobrir se eles voltarão ao mundo real quando o jogo terminar.
Mira diz que no final ele descobrirá por si mesmo. Arizu supõe que Mira não sabe nada sobre o mundo real. Mira afirma o contrário e decide revelar-lhes a verdade sobre este jogo. Ela explica que a humanidade avançou e a realidade virtual com avatares tornou-se uma parte integral da vida das pessoas. Atualmente, segundo ela, Arizu Usagi, todos os seus amigos e outros jogadores encontram-se numa realidade virtual. A imersão é tão profunda que nem se lembram de como chegaram lá. Mira esclarece que as pessoas perderam o interesse pela vida e começaram a criar jogos como entretenimento. Ela também revela que é a administradora do sistema. No entanto, no momento seguinte, Mira começa a rir, afirmando que tudo o que disse anteriormente era uma invenção sua. Em seguida, apresenta uma nova verdade. Tudo isto é obra de extraterrestres que, há várias décadas, chegaram à Terra, apagaram as memórias das pessoas e forçaram-nas a participar em jogos para os seus experimentos. No entanto, Mira volta a rir, dizendo que também isso é mentira. Ela dirige-se a Arizu e diz: escolhe qualquer versão. Arizu percebe que a jovem na verdade não sabe a verdade. Mira menciona que é impossível sair deste mundo e começa a falar sobre os seus amigos que Arizu mais valorizava. Ela admite que foi ela quem criou aquele jogo para os 7 de copas, com o objetivo de os separar. Consumido pelo ódio, Arizu pega numa arma e aponta-a para Mira. Está pronto para eliminá-la, mas Usagi impede-o. Arizu mantém a calma no último momento, percebendo que se eliminar a rainha de copas agora, os 3 rounds de Mallet Ball nunca serão concluídos. Arizu exige a verdade, perguntando se este é o mundo real ou virtual. Finalmente, Mira responde sinceramente que tudo isto é imaginação de Arizu. Ela acrescenta que, na realidade, o mundo do jogo foi totalmente inventado por Arizu. Mira afirma que é a sua psiquiatra e que ele está a receber terapia, embora não se lembre disso. Usagi tenta reanimar o rapaz, insistindo que ela é real. Mira continua dizendo que, no dia em que os amigos de Arizu morreram num acidente de viação, o choque causou-lhe perda de memória. Neste momento, Arizu acorda numa instituição psiquiátrica e lembra-se do dia em que ele e os seus amigos estavam no cruzamento em Tóquio. Karubi e Shota realmente foram atropelados. Na clínica, Arizu vê Usagi, que, como se descobre, também é paciente da mesma instituição. Mira tira 2 pastilhas e ordena aos Arizu que as engula, mas Usagi derruba o copo com as pastilhas no chão. À primeira vista, pode parecer que toda a série é uma fantasia do protagonista de uma instituição psiquiátrica, mas esta versão também se revela falsa. A cena retorna ao telhado, Usagi perde os sentidos. Arizu pega na mão da jovem e diz que não a quer perder. Mira, ao ver isto, derrama uma lágrima e trata de Usagi. Depois, propõe terminar o jogo de croquet. O terceiro round é ganho por Arizu. Parabenizando Arizu pela vitória, a rainha de copas diz que em breve ele saberá toda a verdade e imediatamente sai do jogo. Em celebração pela vitória, um fogo de artifício começa no céu. A voz anuncia que todos os jogadores sobreviventes têm a opção de se tornarem cidadãos de Borderland ou recusarem. Arizu escolhe se recusar. Num instante, ele é transportado de volta ao presente e vemos o início do primeiro episódio. Além do trio de amigos, estão presentes Usagi, Chishia, Hikari, Aguni e todos os outros. Karubi, como no primeiro episódio, coloca Arizu nos ombros, caminha com ele até o centro da passadeira, enquanto Shota os filma com o telemóvel. Ao avistarem a polícia, os 3 fogem para o metro. Nesse momento, algo semelhante a um cometa aparece repentinamente no céu e parte da cidade é destruída. Eis a verdadeira realidade. Descobre-se que um meteorito caiu em Tóquio. Quando Arizu recobra os sentidos no hospital, o seu irmão mais novo revela que o coração de Arizu parou por 1 minuto durante o resgate. Ele explica que durante esse minuto, Arizu esteve em Borderland. Arizu pensava que estivera noutro mundo durante vários meses, embora na realidade tenha passado apenas 1 minuto. Arizu encontra Usagi no hospital. Ele sente imediatamente que a conhece. Aproxima-se dela e convida-a para um passeio. Usagi, inicialmente a pensar que ele está interessado nela, dá a entender que não se opõe. Ela aceita com prazer o convite. O sol brilha sobre a relva verde. Nesse momento, uma leve brisa espalha as cartas de baralho sobre a mesa, deixando apenas o último Joker.